Graças a Deus que você é homem lindão de Jesus, feito à imagem e semelhança de nosso Deus. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional de homem para homem, do Semínio Hombridade, para o seu coração, o coração de homens. Como estamos caminhando em nossas decisões? Estamos dando os passos necessários para que o milagre aconteça? Ou estamos parados, negligenciando as nossas ações e bloqueando o milagre? Vemos na Bíblia muitos milagres que aconteceram ou que nasceram em pequenas ações feitas com fé. Nosso tema de hoje é haja de acordo com o seu mínimo possível. Fica comigo. Paul Coelho compartilha através do seu livro Homens Ousados que nossas pequenas ações feitas com fé geram milagres. Sabemos disso quando lemos a palavra, pois tem muitos exemplos. A viúva do azeite é um exemplo, os mergulhos de Naamã, a mulher com o fluxo de sangue. Paul Coelho compartilha o testemunho também de um homem chamado Oral Roberts, que ensina a importância da fé e o poder do Espírito Santo na vida do crente. Este homem disse que Deus é um Deus bom e por causa disso algo bom irá acontecer com você. Parece óbvio isso, certo? Mas ouça, Oral compartilha sobre uma criança de 5 anos que tinha um problema sério de surdez, ou seja, ouvia muito pouco e a sua mãe estava à procura de um milagre. E ele conta no livro, lembrando quando aquela criança estava subindo a rampa juntamente com a mãe, em direção a ele para que ele orasse por aquela criança. Uma ação pequena, mínima, mas que tornaria algo possível, o milagre. Como teremos o milagre se nós não agimos? Às vezes uma pequena ação. A viúva e o azeite, o profeta fez uma pergunta: o que você tem em casa? Aquela mulher do fluxo de sangue simplesmente falou assim: se eu apenas o tocar. Orou por aquela criança e Jesus a curou. E ao encontrar esse homem, anos depois, agora já com o Senhor, ele compartilhou: hoje tenho algumas dificuldades, não enxergo muito bem, tenho algumas dores na coluna, mas creio que ouvirei bem até o fim da minha vida. Glória a Deus! Uau! Ou seja, Jesus curou. Aquela mulher decidiu fazer uma pequena ação, uma mínima ação, levar aquele filho até o homem de Deus. A pergunta de hoje é: estamos fazendo o mínimo possível? 2 Reis 4, 1 e 2 vai compartilhar essa história que eu falei para vocês. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor dele que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Você conhece o resultado da história. Uma pequena ação fez com que ela pagasse as suas dívidas e ainda ela viveu do resto. Deus está esperando uma pequena ação minha e sua. Em Marcos 5, 27 e 28, a Bíblia diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Uma pequena ação, fazendo o mínimo possível. Se eu apenas o tocar. Muitas vezes somos tomados pela vergonha ou ainda pelo sentimento de não querer incomodar e perdemos o milagre. Precisamos agir, dar o primeiro passo, tomar atitude, gestar o milagre em nosso coração. Quantas vezes você está em casa e Deus fala para você assim: vá ao culto, vá àquele lugar, vá àquela reunião, e você está naquela zona de conforto e você não quer dar o passo mínimo possível de sair da sua casa e ir até aquele local. Aquela mulher gastou muitos recursos por 12 anos com fluxo de sangue, mas ela pensou: uma pequena coisa, se eu apenas o tocar. Faça o mínimo, Jesus fará o resto. No Curau Finanças aprendemos a pagar as pequenas dívidas primeiro e com o que vai sobrando das dívidas já pagas, vamos pagando as dívidas maiores. E Deus entra com o milagre e você se tornará um homem sem dívida, ou seja, livre.
Comece a agir, põe a sua fé em ação, dê os primeiros passos. Isso é importante. Ver as coisas em fé. Confiar em Deus é, em primeiro lugar, um assunto que tem a ver com o coração. Depois, torna-se uma confissão. E em segundo, leva à ação. Por isso, entregamos o nosso coração ao Senhor. Romanos 10, 9 e 10, a Bíblia fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tudo começa no coração. As definições nos dão imagens de ações que a nossa mente utiliza para tomar decisões. Provérbios 23 e 7 fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a ação do coração gera uma imagem em nossa mente que se converte em uma ação. A expectativa, ela gera o ambiente do milagre, diz Edwin Lewis Cole. Então entenda o que eu quero falar para você. Eu e você precisamos dar o passo e agir com o mínimo possível. Edwin Cole fala no curso Poder do Potencial: comece da onde você está e com o que você tem. Eu e você precisamos dar um passo de fé. Precisamos colocar o pé na água, precisamos colocar o pé lá no Jordão, porque Deus vai abrir. Precisamos crer que Deus vai fazer um milagre. Gerar a expectativa se baseia na palavra de Deus e agir com fé. Pode parecer uma ação tão pequena e menosprezada por muitos, mas gerará o ambiente do milagre. Deus é um Deus de milagre. Lute pelo seu casamento, faça pequenas ações para surpreender a sua esposa, seus filhos. Lembro-me de um dia que comprei um prato para minha mãezinha, na qual dizia: a senhora é a melhor mãe do mundo. Consigo ver ela chorando de alegria e impactada com o amor de Deus através daquela pequena ação. Não sabe começar? Vamos caminhar juntos através do currículo CMN. Por quê? Porque ninguém deve andar sozinho. Crescemos juntos, nos encorajamos juntos, nos fortalecemos juntos. Nós temos um currículo para caminhar juntos e nos tornar homens bíblicos, centralizados em Cristo. Pense grande, comece pequeno, faça rápido e com perseverança. Eu e você precisamos entender que pequenas ações começam a dar resultados. Quantas coisas eu pude mudar na minha vida? Um exemplo: eu caminho com um homem que viajamos junto muitas vezes e eu vi ele dar gorjeta muitas vezes para as pessoas. Eu não tinha o hábito de dar gorjeta. E eu comecei a perceber como as pessoas ficavam gratas com aquela pequena ação. E eu comecei a guardar no meu porta-luva do carro notas de R$2, notas de R$5, e eu deixo lá guardadinha. O cara vai lavar o para-brisa, eu dou uma gorjeta. O cara vai abastecer o carro, eu dou uma gorjeta. Quantas vezes eu estou em restaurante, eu dou uma gorjeta, uma pequena ação. Sabe, eu quero fechar esse devocional com algo que eu aprendi numa viagem que eu estava fora, quando uma senhora levou a gente para jantar. E ela compartilhando que naquela nação a gorjeta é algo como se fosse um salário, é parte importante do pagamento dos garçons. E ela contou uma experiência, ou várias experiências que ela teve, de ser muito mal atendida. E as pessoas que estavam ao redor dela falaram assim: você não vai dar gorjeta. E ela falou assim: eu vou dar $100 de gorjeta. E ela criou esse hábito, ela pega na nota e escreve um verso de amor. Algo de bom para aquela pessoa. Algo simples, mas que vai alcançar o coração. E ela compartilhando com a gente que várias vezes ela viu aquele garçom ou aquela garçonete chorar na sua frente e dizer assim: eu não merecia essa gorjeta porque eu tratei mal você. Mas aquela pequena ação gerou um milagre no coração daqueles garçons. Eu e você somos cristãos. Está na hora de eu e você agirmos como Cristo agiu, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Essa é a vida de um cristão. Eu preciso dar o passo, eu preciso agir, eu preciso fazer a diferença. Todos nós queremos que a nossa nação mude, e a nossa nação ela vai mudar quando eu e você mudarmos e assumirmos a nossa posição. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.